você busca as informações para os seus trabalhos escolares ou da faculdade? É quase certo que por meio da internet. Mas você sabe como selecionar fontes confiáveis de conteúdo? É o que você aprende no programa de hoje. Primeira Jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Nunca foi tão fácil encontrar informações como na era digital, mas essa imensidão de conteúdos também oferece riscos. Afinal, nem tudo que está na internet é confiável. Como fazer então uma seleção de fontes confiáveis? É o que a gente investiga em uma conversa com a Ângela Ravazolo, coordenadora de pesquisa da SPM Porto Alegre. Seja muito bem-vinda novamente ao Primeira Jornada, Ângela. Oi, Zá, obrigada. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Ângela, vamos falar sobre essa quantidade de conteúdos disponíveis na internet, né? É muita coisa que a gente tem acesso. Como é que a gente faz para ter esse cuidado numa pesquisa, para um trabalho escolar, de faculdade, nessa gama tão ampla de possibilidades? Então, é como tu falaste, né? São muitas possibilidades, cada vez mais. Né? Mais ferramentas, mais informações. Então, não existe uma única receita, digamos assim, para a gente chegar numa fonte confiável. Então, depende muito da fonte, depende da maneira como eu procuro. Mas o que é importante sempre, né? Às vezes a gente coloca ali no Google, estou procurando um determinado assunto, coloco a palavra, ele me traz uma lista, né, de diferentes fontes, enfim. Então, é sempre importante eu saber onde é que eu estou pisando, eu costumo dizer. Então, se eu estou, por exemplo, num site onde eu não sei quem é o responsável, se é uma entidade, se existe um autor ali, uma pessoa, né? Então, isso aparece muito. Eu entro num site que não tem autoria, por exemplo. Né? E essa autoria, eu estou dizendo, pode ser não só uma pessoa, mas pode ser uma instituição. Então, quando eu entro em algum site onde eu não consigo verificar a autoria, né, eu já me acende um sinal de alerta. Então, isso é um primeiro passo. Outro passo e aí está relacionado a isso também, porque na verdade, Zá, essa questão da fonte, ela tem muito a ver com a ideia de autoria, né? De quem é o responsável por aquela informação. Quem é que está me trazendo aquela informação? Então, esse é um ponto. Então, se, por exemplo, eu já consigo visualizar que ele tem uma instituição de ensino, por exemplo, e que ele se eu estou pesquisando artigos para um trabalho científico ou acadêmico, enfim, e eu chego num site de uma instituição de ensino, né, que é registrada no MEC, e ali ela tem um repositório, bom, eu estou num espaço que deve ser seguro. Então, esse tipo de preocupação começa por aí, eu acho que é pela autoria, né, saber onde é que eu estou pisando, de onde vem aquela informação. Mas isso nem sempre é muito fácil, então a gente tem que ter esses cuidados também, porque às vezes eu encontro um documento que aparentemente ele parece muito interessante, ele resolve os meus problemas, ele tem exatamente o que eu preciso de informação, mas de onde é que ele veio, né? Então, a fonte, especialmente em pesquisa, tem a ver com isso. De onde veio essa informação? Né? Então, acho que esse é o ponto principal, assim. Acho muito legal você falar isso do tipo, que quando você vai fazer a pesquisa, às vezes a resposta é exatamente o que você estava procurando, do jeitinho, né, mastigadinho, do jeito que você queria. Isso é sedutor, né? Porque, assim, tá ali na sua mão. Me poupa tempo, né? Me dá a resposta mais fácil, mas não necessariamente é a melhor estratégia. Porque às vezes tem muita coisa muito boa e que é muito fácil também de encontrar. Então, isso não é o único critério, né? Porque às vezes, se eu sei procurar, por exemplo, eu posso encontrar fontes muito boas rapidamente e aquilo servir para mim. Então, é muito isso, é muito saber onde é que eu estou. Por exemplo, a gente tem alguns recursos, né? Eu gosto muito de usar o banco de teses e dissertações. Tá? Que é um lugar onde a gente entra, está ligado ao sistema de pesquisa federal de todo o país, a gente entra ali, encontra teses de doutorado, dissertações de mestrado, diferentes assuntos. Tá? É muito rápida a busca, muito eficiente. Né? Claro, a gente tem que saber qual é a palavra-chave que eu vou colocar para procurar, enfim, mas aquele ambiente é um ambiente seguro, porque eu sei que ali eu estou respaldada, né, por instituições de ensino de diferentes lugares do país, então é um repositório. Bom, mas então eu não posso procurar num site que é de uma única pessoa? Posso,
A gente tem também sites ou, às vezes, lugares onde tu tem uma pessoa que é um especialista num determinado assunto e ali a gente pode encontrar também assuntos interessantes. Então, é muito isso, assim, é saber de onde vem, quem é o responsável, né? Então, é muito assim, a gente sempre está buscando. Então, assim, na verdade, quando a gente faz pesquisa, a gente tem que estar sempre buscando, né? A pesquisa ela é muito viva, muito dinâmica. E eu digo pesquisa, eu não estou falando só do TCC, né? Pesquisa para um trabalho ali que é um trabalho até mais rápido, de uma disciplina, um trabalho que eu vou fazer em 2, 3 semanas, não importa, eu vou ter que pesquisar. Né? Então, eu sou jornalista, né? Então, essa questão da fonte é algo muito caro para os jornalistas, né? E hoje a gente recebe tanto, todo mundo, né? Recebe tanta coisa pelo WhatsApp e às vezes imagens assim, sei lá, às vezes quando a gente tem, por exemplo, uma cena de alagamento aqui em Porto Alegre, acontecia muito das pessoas mandarem uma foto e tu olha aquela foto e diz, nossa, a rua tal está alagada, mas aquela foto é de 5 anos atrás, como é que eu vou saber? Então, assim, eu estou dando um exemplo bem bobo até, mas na verdade é isso, é saber quem é que mandou essa foto, de onde é que veio. Sempre desconfiar. Desconfiar no bom sentido, né? Desconfiar no sentido de pensar que eu tenho que estar sempre pesquisando e buscando o caminho ou o lugar certo. Esse conceito de desconfiar é um conceito muito importante, né? Porque a gente realmente tem a tendência, pela facilidade, pela rapidez, e como a gente hoje em dia quer as coisas de uma forma muito rápida, né? E tudo é muito acelerado, a gente não desconfia. E a gente já logo aceita o que recebe ou o que aparece. Então, esse conceito de desconfiança é muito legal. E o que você falou sobre procurar a fonte, isso também é super importante. Tem alguma coisa que você lembre mais nesse passo a passo para fazer essa verificação? Quando a gente faz pesquisa, às vezes os alunos reclamam um pouquinho da BNT, que tem todas aquelas regras, né? Então, se eu vou usar o autor Ângela Ravazolo no meu texto, eu tenho que botar Ravazolo no texto, lá no final a Ravazolo tem que estar. Por que a gente tem isso, né? Por que tem essas regras? Por uma questão de transparência. Então, a pessoa vai ler o meu trabalho, meu leitor, seja meu professor, um colega, enfim, quem for, e ela tem que perceber o percurso que eu fiz para chegar naquela informação. Então, a fonte tem muito a ver com isso. E a referência de fontes num texto tem a ver com isso. Está relacionado ao fato de eu dar oportunidade para o meu leitor entender de onde eu tirei aquela informação. Como é que a gente checa? Eu acho que, assim, primeiro, saber onde é que eu estou. Se eu estou num site de uma instituição que eu conheço, se aquele site é um site que eu posso verificar a idoneidade dele, né? Então, por exemplo, se tem autoria, se tem algum autor responsável. Às vezes, lá embaixo, quando a gente desce no site, tem ali quem somos, os contatos. Então, a gente tem que desconfiar de um site ou de uma informação que até às vezes chega pelo WhatsApp também, né? Mas a gente não está falando de WhatsApp aqui. Mas, assim, quando ela é meio anônima, assim, quando eu não consigo localizar quem é o responsável por aquilo. Então, acho que esse é o segredo. Claro, se eu, por exemplo, acesso um vídeo no YouTube, mas aí eu vejo que é um professor falando sobre determinado assunto. Bacana, me parece que aquele professor está falando super bem, um conteúdo interessante. Posso usar isso como fonte? Eu posso, mas eu tenho que saber quem é esse professor. Eu vou ver o nome dele está ali, qual é a instituição de ensino que ele está. Hoje a gente tem, por exemplo, a plataforma Lattes, que tem todos os currículos dos professores pesquisadores. Então, eu tenho vários caminhos que eu posso ir fazendo essa busca. Só que, claro, isso dá trabalho. Por exemplo, às vezes a gente recebe também, isso acontece, eu tenho aqui um artigo de determinada pessoa e diz ali que esse artigo foi apresentado num congresso. Tá, mas eu recebo esse artigo num PDF solto. Como é que eu vou referenciar? Como é que eu vou saber, né? Bom, aí a gente vai ter que buscar, ir atrás do site do congresso, ver se aquele congresso existe, né? Então, é muito esse trabalho de formiguinha mesmo, sabe? De detetive, de saber de onde veio a informação. É uma pesquisa sobre a pesquisa, né? Você está fazendo a pesquisa, mas você tem que pesquisar também de onde ela veio, onde está, enfim. Assim, às vezes os alunos me perguntam também nas aulas de pesquisa, de construção do projeto de TCC. Mas eu posso usar um vídeo, eu posso usar uma música, tudo pode ser fonte de pesquisa, né? Assim, posso fazer um TCC sobre um filme, e o filme vai estar nas minhas referências. Eu também posso, eventualmente, usar um comercial do YouTube para fazer uma reflexão num trabalho. Essa diversidade de fontes ela é super positiva, mas a questão é eu saber que aquilo veio de um lugar confiável. Confiável no sentido não é que só as grandes instituições, não é isso, mas eu fazer essa pequena investigação de autoria, né? Desconfiar, né, Ângela? Desconfiar no bom sentido.
Pensando nessas plataformas, as maiores de todas de pesquisa, né, que a gente tem, existe a Wikipedia. O que você considera sobre o nível de confiabilidade desse lugar? Eu acho a Wikipedia útil no sentido de que, assim, eu tenho que escrever um trabalho, por exemplo, pensando bem para o cotidiano da faculdade, assim, né? Eu tenho que fazer um trabalho de um assunto que eu ainda estou explorando, eu não estou super familiarizado. Jogar ali na Wikipedia, eu acho que ela dá um panorama, ela pode funcionar como um primeiro passo. Então, assim, eu não sou radical, mas ela não é sozinha uma fonte acadêmica. Ela me ajuda a mapear minha estratégia, né? Então, eu acho que ela pode ser útil, mas eu tenho que saber que dali eu tenho que, como a gente diz no jornalismo, eu tenho que fazer a checagem das informações, né? Então, eu vou ter que saber. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa. Possivelmente, eu não saberia dizer porcentagem, mas eu imagino que a maioria das coisas que estejam ali estejam ok. A questão é que, eventualmente, pode ter uma coisa errada. Isso é um ponto. E também a questão, porque ela é muito descritiva, a Wikipédia. E a pesquisa, quando eu preciso fazer uma reflexão um pouco mais teórica, mais aprofundada, eu vou precisar buscar outras fontes. Então, acho que ela serve como uma, digamos assim, uma primeira aproximação. Te ajuda no direcionamento da sua pesquisa, assim, né? Eu não vejo problemas nisso, né? Desde que a pessoa saiba que vai precisar aprofundar, buscar outras fontes, né? Tem uma coisa que é importante também, que é assim, a diversidade. Quanto mais fontes eu tenho, mais profunda vai ser a minha reflexão, menos chance eu tenho de ir para um caminho equivocado, por exemplo, né? Então, a diversidade, e claro que a qualidade também, né? Não é só, mas assim, essa diversidade de fontes é muito bacana no trabalho de pesquisa, né? Legal, isso também é um ponto muito legal, de pesquisar em vários lugares, não ficar só refém de uma fonte, né? Isso é super importante. Bom, gente, eu vou fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Tô de volta aqui com a Ângela Ravazolo, coordenadora de pesquisa da SPM Porto Alegre. Então, Ângela, a gente estava falando sobre lugares confiáveis, fontes confiáveis para a gente começar essa nossa pesquisa. O que você acha do Chat GPT? Eu posso confiar em tudo que ele me diz quando eu faço uma pergunta? Não pode confiar em tudo. Eu acho que ele é uma ferramenta muito interessante, tá? No sentido de que ele pode ser útil para muitas situações. Também não sou radical nesse sentido, acho que é uma ferramenta que a gente pode utilizar, enfim. Eu até esses tempos eu fiz um curso com um professor aqui da SPM sobre como é que ele, claro que é um professor da área de tecnologia, ele explicou de uma maneira que eu não vou saber repetir aqui, né, mas ele explicou todo o funcionamento do ChatGPT, né, e aí ele lá pelas tantas ele fez alguma coisa do tipo assim, ó, é como se fosse muitas palavras dentro de um liquidificador, assim, né? Então, assim, ele é muito interessante, ele pode ser muito útil, mas ele não resolve os nossos problemas de pesquisa no sentido de que a pesquisa exige uma reflexão. Então, esse é um primeiro ponto. Quando eu faço uma pesquisa, quando eu estou fazendo um trabalho de graduação, né, de nível superior, eu preciso fazer relações, eu preciso estar um passo à frente de algo só descritivo, sim ou não, né? Não, eu preciso estar num passo à frente. E esse passo à frente, só com o ChatGPT a gente não consegue fazer. Além disso, a gente já viu nas redes várias vezes, as pessoas colocam, né, brincadeiras, e às vezes nem são brincadeiras, são assuntos sérios, assim, de como ele erra. Então, eu mesma, logo que começou o ChatGPT, pedi para ele perguntei quem é a Ângela Ravazolo, né? E aí ele disse, preciso de mais informações, alguma coisa assim. Eu botei, professora da SPM, jornalista. E aí ele fez um currículo para mim, nada a ver. Tipo, colocou que eu tinha feito mestrado em comunicação e tal, e meu mestrado não é nessa área. Mas enfim, então assim, ele erra, a gente sabe que ele erra. E claro que aí a gente também tem que saber como eu faço as perguntas para ele, né? Então é toda uma ferramenta que ela ainda é nova, dá pra gente dizer assim, né? E a gente precisa aprender, mas a gente precisa saber também que sim, ele erra, assim como nós erramos, ele também erra, né?
E aí, como é que a gente resolve isso? De novo, a gente volta para aquele mesmo conceito de checar a informação, de ir atrás, né? De ter certeza que aquilo ali é aquilo mesmo. Porque, assim, quando eu pergunto para o chat GPT alguma coisa que eu já sei, eu consigo rapidamente identificar o erro, se vier um erro, né? Então, eu perguntei para ele, meu currículo. Eu conheço meu currículo, na mesma hora eu vi que estava errado. Agora, se eu pergunto para ele uma coisa que eu não conheço muito e ele me traz algo que está errado, ou pode não estar totalmente errado, mas está esquisito, tem alguma coisa ali que está indo por um caminho que não é o melhor, eu não vou reconhecer esse erro dele, né? Então, eu acho que este é um ponto muito sensível, assim, que a gente tem que ter cuidado. E até esse ponto que você trouxe anteriormente sobre a questão do nosso poder de discussão, de argumentação, de conexão das informações, que é nosso, né? Que é humano. E, inclusive, dentro de uma pesquisa é também avaliado, né? O quanto você consegue fazer as conexões entre as coisas e não dá pra gente achar que o ChatGPT vai fazer isso pela gente, né? Aí a gente tem que também perceber que quando a gente entra na graduação, a gente está num outro lugar, que não é mais lugar da escola. Eu estou num curso superior, então eu tenho que dar um passinho para frente ali em relação à pesquisa, né? Então, aquilo que eu falei, ela não pode ser mais tão descritiva, ela tem que fazer essas relações, e para isso eu preciso ter qualidade das fontes. Não é só a quantidade e a qualidade, é saber que fonte que eu estou buscando, né? Super, super. Ângela, você tem alguma dica de ouro, algumas dicas de ouro para, além de todas que você já passou pra gente, mas se lembrou alguma coisa agora para dizer para quem tá ouvindo a gente? Primeira dica que eu vou dizer, até por experiência de sala de aula, é use muito as bases de dados das nossas bibliotecas, né? Então, a gente está falando aqui de ambiente seguro. Poxa, ali a gente tem dentro da biblioteca da SPM bases de dados maravilhosas, repositórios de artigos científicos, de relatórios de tendências. Então, ali eu estou num ambiente super seguro, extremamente diverso. Então, assim, isso é a primeira dica de ouro, bem óbvia, né? Mas, assim, eu acho que é um manancial, assim, é uma quantidade de informações que a gente tem ali muito bem organizadas. Então, acho que tá fazendo uma pesquisa, utilize esse recurso maravilhoso que a gente tem dentro da própria instituição, né? Que é essas bases virtuais ali na biblioteca, fáceis de usar, tem para todos os cursos. Então, isso é uma dica. Outra dica de ouro, assim, eu diria, eu sei que eu já falei disso, mas, assim, procurar sempre pelo autor. Quem enviou isso, de onde isso veio, onde isso está, ter essa procura de onde veio. Porque, assim, como hoje a gente tem uma diversidade gigante de formatos, de espaços e de acessos para as informações, os caminhos acabam sendo também, os caminhos para checar essa autoria também acabam sendo muito diversos. Então, a gente tem que ter esse olhar meio de detetive mesmo, assim, sabe? Então, ter essa preocupação de sempre buscar pela autoria, de saber de onde veio, quem é esse autor, quem é essa instituição. Então, assim, como eu falei ali, a gente olha no site, a gente vê indicações. Se eu recebo algum anexo também, é bacana eu buscar esse autor, quem é. O currículo Lattes, que eu falei rapidamente, mas assim, existe uma plataforma, né, que é uma plataforma federal, que todas as pessoas que fazem pós-graduação, mestrado ou iniciação científica, elas estão cadastradas. Então, ali eu tenho também uma maneira de ver quem são as pessoas, no que elas trabalham. Falei do banco de teses e dissertações, que é muito útil. Não se conformar também com a primeira fonte que aparece, que não necessariamente ela vai ser a melhor. Eu gosto do Google para pesquisar, mas às vezes eu sugiro os alunos também usar o Google Acadêmico, que é digamos assim, uma aba ali do Google, né, que está voltado para isso também. E a pesquisa ali funciona muito bem também. Outra coisa importante também é quando eu vou buscar uma fonte, saber qual é a palavra-chave que eu devo utilizar, porque às vezes eu vou com uma palavra-chave muito genérica e não funciona. Também, às vezes, a gente depende de... Cada lugar onde eu vou pesquisar tem algumas regras, né? Tem formas diferentes de pesquisar. Então, ter esse trabalho, ter essa preocupação de meio de formiguinha mesmo, assim, de, tá, coloquei aqui marketing cultural. Ah, veio muita coisa, não é isso que eu quero. Marketing cultural mais dança, por exemplo. Então, eu tenho que ir também treinando essas palavras-chave dentro desses repositórios, que são repositórios mais, digamos assim, controlados, enfim, né? E aí eu posso brincar com essas palavras-chave. Então, acho que isso é também uma dica interessante, assim, né? Tem a ver com confiança, mas tem a ver também com a gente encontrar a fonte que ajuda, porque não adianta eu ter uma fonte confiável que não tem nada a ver com o meu trabalho ou que me traz muita coisa. Porque esse é um desafio também, né? É muita informação.
Quando eu estava no colégio, a gente pesquisava na enciclopédia Barça. Eu lembro. Olha, gente, aqui, gente, vocês não sabem, Barça. Vocês não sabem o que é a Barça. Enciclopédia Barça, vermelhinha, que eu tinha em casa, tinha no colégio também. Então, assim, era um luxo, né? Exigia da gente também, mas era assim, era uma coisa, um espaço físico, ela ocupava aquele espaço do estante, né? Hoje é gigantesco, né? Então, as possibilidades são maiores e os riscos também, né? Ângela, eu acho que assim, você trouxe muitas coisas importantes, extremamente relevantes para quem está procurando fazer uma pesquisa e não só isso, né? Para quem vai pesquisar qualquer coisa hoje em dia, né? Esse cuidado é um cuidado que a gente tem que manter na nossa vida, assim, essa coisa de não acreditar na primeira fonte, pesquisar diversidade de fontes, desconfiem, eu acho que esse é um ponto muito chave dentro disso, e eu acho que muita gente agora vai pesquisar com mais cuidado, mais carinho, né, para também a gente poder ter um nível de informações aí no mundo mais seguro. Com certeza, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo também, né? Tem muito a ver com prática, né? Então é muito de cada um, às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para ti. Então também ir descobrindo os lugares que a gente se sente mais à vontade, entende melhor a lógica também, né? São diferentes, mas assim, também queria reforçar o convite para olharem a base de dados da biblioteca, porque eu sou muito fã. E ela é muito rica, assim, então dá para fazer trabalhos incríveis lá, com dados que tem por lá. Muito legal, gente. Então pesquisem. Quanto mais vocês pesquisarem, mais vocês vão conseguir entender e fazer melhor isso. Ângela, te agradeço demais pelo papo novamente. Foi um prazer. Eu acho que você está ajudando muita gente aí que está ouvindo. Assim eu espero. E qualquer coisa, estamos por aí. Só escrever. Espero que o episódio de hoje te ajude a filtrar melhor as informações nessa imensidão de dados à disposição na internet. Bons estudos! E não se esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.